Pessoal, boa tarde a todos, obrigado pelo comparecimento. Mas vamos começar então. Vou convidar o Gilson, ele vai direcionar então nossa reunião. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui mais um domingo, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Então, antes de nós começarmos, eu queria convidá-los a uma palavra de oração e queria dar oportunidade. Tem alguém que gostaria de estar orando por nós? Não? Então, vou escolher. Ô, Lucilene, você poderia orar para nós? Sim, oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos por mais uma vez podermos estudar a sua palavra. É motivo de alegria podermos conversar com o Senhor através da oração e podermos expressar os nossos sentimentos. Nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um, desses nossos amigos que estão conosco online, assistindo essa programação, aprendendo da sua palavra. Que o Senhor continue cuidando, zelando da vida de cada um, de cada família, para que possamos a cada dia nos apegarmos mais a Ti e que possamos, embora vivamos num mundo cheio de tristezas e dor, mas que possamos ter esperança no Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, pedimos uma bênção toda especial para o estudo de hoje, que o Senhor se faça presente e que nós possamos ter a certeza de que, mesmo apesar de dificuldades e lutas, o Senhor tem olhado por cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso estudo será um estudo muito interessante e nos anteriores que nós tivemos, só para nós recapitularmos, nós aprendemos os sinais da volta de Jesus, né? Alguns acontecimentos já, a maioria deles já ocorreram e alguns estão ocorrendo em nosso meio. Também aprendemos sobre a volta de Jesus, né? Que os mortos em Cristo, quando Jesus voltar lá nas nuvens do céu, eles ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão também transformados e juntos subiremos para o céu. E a pergunta é, o que queremos fazer nesse céu? Nós vamos aprender hoje sobre o milênio, mas a Bíblia não fala em si sobre a palavra milênio. Fala que nós estaremos junto com Cristo durante 1000 anos lá no céu. O que nós iremos fazer lá? O que nós iremos estar fazendo durante esses 1000 anos? O interessante é que muitas dúvidas entrarão em nosso meio quando nós estivermos com a graça de Deus, quando Jesus voltar, nós formos transformados, subiremos com Ele ali nos céus. Algumas dúvidas vão pairar sobre nós, como, por exemplo, nós podemos fazer uma pergunta: por que fulano não foi salvo, não está aqui em nosso meio? Por que aquele pessoa boa que fazia vários prodígios ali em prol do próximo não está aqui conosco? Por que o padre da nossa cidade, um exemplo que eu estou dando, né? Não que isso aconteça, ele não está aqui conosco? E em algumas situações iremos procurar pessoas também, e essas dúvidas elas irão surgir para nós, e é este o momento que acontecerá nesses 1000 anos que nós estaremos lá com Cristo. E boa parte dela nós iremos julgar. Alguns estudantes aqui de direito, operadores do direito, vão ter a oportunidade de decidir e resolver ali o porquê, se realmente a conduta de Cristo em não ter levado essa pessoa foi correta ou não. Nós podemos aprender também, iremos aprender mais à frente, que a nossa vida ela é toda registrada, desde o primeiro nascimento, aliás, que teve lá atrás, até nos dias de hoje, todas as pessoas ali, ela tem um livro, onde é registrado todas as suas condutas aqui na Terra, através de um anjo. E ali o livro da vida ali será aberto,
E cada situação de cada pessoa será julgada individualmente. E quando surgirem essas perguntas, Cristo vai nos chamar, vai perguntar: olha, aquela pessoa não está aqui. Por quê? Porque ela aconteceu isso, isso e isso. O fato dela não estar aqui conosco foi correto? Aí aqueles que estiverem juntos com Cristo irão dizer: sim, realmente, essa pessoa não foi digna de estar conosco. É o estudo que nós iremos aprender hoje, né? É uma prévia do que eu estou falando aqui. Nós iremos, tudo isso que estamos falando está relatado na Bíblia. Relembrando os nossos estudos anteriores, a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda de Cristo, ela ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14:3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombeta. Foi o que nós aprendemos ali no estudo passado, né? Onde todos nós ali podemos entender que quando Jesus voltar, vai ser visível, todo olho o verá. Não vai ser um fato isolado, que ele vai voltar para outro, arrebatar outro, não. Ele virá entre as nuvens, mas todo o olho o verá. Aqui temos um gráfico aqui, que o fim da graça, na primeira ressurreição, os salvos vão para o céu. Os ímpios vivos serão destruídos. Isso agora na segunda vinda que nós aprendemos. E logo em seguida, teremos esses 1000 anos, né? Depois desses 1000 anos, Satanás será solto na segunda ressurreição. Destruição final de Satanás, dos ímpios, ressuscitados e do pecado. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Nós aprendemos aqui que os mortos em Cristo terão seus corpos transformados e subirão depois os vivos que estiverem aqui na Terra. Aqueles que seguiram os mandamentos de Cristo serão transformados e subirão. Mas e na Terra? O que acontecerá durante esse período, aqui na Terra? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? É a primeira pergunta do nosso estudo de hoje. Você pode encontrar essa resposta em Apocalipse 20, versículo 6. Alguém poderia ler para mim, por gentileza? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, versículo 6. Quem poderia ler então, por gentileza? Vai, Rejane. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a resposta está bem clara aqui em Apocalipse 20, versículo 6, que nós iremos ser sacerdotes de Deus, iremos para o céu, iremos ser sacerdotes de Deus. E feliz aquele, né? E santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre isso, a segunda morte não terá autoridade. E lá estaremos com Cristo e reinaremos com ele durante esses 1000 anos, lá no céu. Então, a resposta: irão para o céu e reinarão com Cristo durante esses 1000 anos? Ela é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. É verdadeira ou falsa? Verdadeira. Permanecerão vivos na terra. É verdadeira? É falso. Porque aqueles que serão transformados e juntamente com aqueles que morreram irão para o céu e viverá com eles com Cristo durante 1000 anos, tá? A segunda pergunta: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Aquela pergunta que eu fiz no começo. O que vai acontecer com aqueles que forem salvos
durante esse espaço de 1000 anos que estarão com Deus, o que será feito lá? O que acontecerá lá? Apocalipse 20, versículo 4, tem essa resposta. Quem poderia ler para nós? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, aqui João fala de uma visão do que aconteceu ali durante aqueles 1000 anos. Então, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ir no julgamento, né? Geralmente isso acontece nos tribunais americanos, estão todos ali, no tribunal de júri, e de repente o juiz entra na sala, todos se levantam. E quando o juiz se assenta, também ali todos se assentam, aí começa o julgamento. Então, essa visão que ele viu, ele teve ali a oportunidade que deu autoridade. Quando todos ali estavam, vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. João também fala que viu ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, os salvos, eles terão autoridade nestes 1000 anos para julgar todos aqueles que viveram e morreram. E também ali foram apresentados aqueles mártires que foram decapitados em nome de Cristo. Então, o sentido ali que nós estamos vendo de assentarem, quando sentaram no trono, esses salvos ali estarão tendo o poder de julgar essas pessoas, de entender o porquê ou não daqueles também que não foram salvos, tá? 1 Coríntios 6, versículo 2. Quem poderia ler para nós? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha que resposta. Tudo isso que eu acabei de falar está comprovado aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha aí, ó, quem está fazendo ali um concurso, talvez, para uma magistratura, nós teremos a oportunidade de julgar, com a graça do Senhor, se seguirmos os mandamentos de Deus e formos salvos. Ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, os que os salvos farão no céu durante esses 1000 anos? Os salvos receberão autoridade de julgar? Verdadeiro. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? É falso. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá? É verdadeiro. Certo? E durante esses 1000 anos, o que acontecerá com a terra? Aqui ela será desolada. O que vai acontecer com ela? Ó, Jeremias 4, 23 e 26, ele vai dar essa resposta para nós também. Quem poderia ler para nós? Jeremias 4, 23 a 26. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha que visão que Jeremias dá para nós de como vai ficar a terra. Ela vai ficar sem forma, sem vazia, numa escuridão. Aqui está falando aqueles que, quando da vinda de Jesus, aqueles que morreram, que ali ficaram, os que estavam, os
que fizeram a vontade de Deus subiram para o céu, mas aqueles vivos na terra que não foram dignos, que não subiram para com ele, morreram. Não houve ali sepultamento, não houve ali enterros, ficaram como esterco ali na terra, apodrecendo durante todo esse período ali. E a terra ficou desolada, vazia, sem ninguém. Mais um pouquinho à frente, iremos saber que Satanás ele ficou aqui nessa terra durante esses 1000 anos. Mas os que o Senhor entregou à morte naquele dia se estenderam de uma a outra extremidade da terra, não foram pranteados, nem recolhidos. Não houve ali um velório da parte deles. Por quê? Houve uma desolação total. Essas pessoas ficaram ali, sobre a face da terra, como a Bíblia fala, como se fosse um esterco sobre a terra. Então, respondendo, a terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas, né? Algumas traduções dizem, e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Olha de como vai ficar. Então, com esse estudo que nós temos ali o privilégio de ver a situação que nós podemos escolher hoje como nós vamos, o que nós queremos para nossas vidas. Talvez como nos estudos anteriores que nós aprendemos, Jesus está muito próximo de voltar. Muito próximo. Jesus só vai voltar quando ali todos tiverem conhecimento sobre ele, todos tiverem o conhecimento e o privilégio e a oportunidade, e hoje não está tão difícil disso de ser alcançado, através da mídia, da internet e tudo isso. E quando Jesus voltar, aqueles que não subirem com ele vai ser como esterco sobre a terra. São pessoas mortas, as cidades serão destruídas, serão derrubadas, os prédios. Agora imagine ali aquelas cidades, aqueles monumentos lindos, maravilhosos, como, por exemplo, nós temos ali em Brasília, tudo aquilo será derrubado, será destruído quando Jesus voltar. Não ficará nada sobre a terra ficará desolada, sem forma e vazia, como foi criada. Pergunta número 4. Quem permanecerá na terra durante esses 1000 anos? Nós acabamos de ver aqui que ali as pessoas estarão ali mortas, como esterco. Quem ficará ali na terra durante esses 1000 anos? Apocalipse 20, de 1 a 13, ele nos traz essa resposta. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Quem permanecerá na terra durante esses 1000 anos? Aqui, na verdade, no sentido literal, ali ele fala ali sobre algumas figuras que ele será preso. Mas isso é tão somente simbólico. Por quê? Porque a terra, nesses 1000 anos, ela vai ficar sem forma, e sem vazia, aliás, e sem pessoas. Satanás ele vai estar preso. Por quê? Porque não terá a quem ele tentar. Hoje nós estamos aqui, vivemos aí num mundo, um exemplo, o Brasil, 220 milhões de pessoas. Hoje tem 220 milhões só no Brasil, juntamente Satanás e seus anjos, para eles tentar. Quando Jesus voltar, nesses 1000 anos, não haverá ninguém. Então, essa prisão é como se fosse ele ficar sozinho, juntamente com seus anjos. E essa prisão simbólica será amarrada porque não terá quem tentar. Agora, imagine essa prisão, como será ali para Satanás. Não tem, vai ser um lugar escuro, vazio, sem pessoas. Por quê? Porque hoje, quanto mais pessoas Satanás conseguir enganar, quanto mais pessoas ele conseguir ali jogar a sua proeza de mentiras, de
de situações para com o próximo, matando ali pessoas, instigando uma a matarem as outras, que é o serviço hoje de Satanás, é tentar, quanto mais pessoas ele conseguir trazer isso para a morte, é o que ele pretende hoje. É o que ele pretende. Hoje é o trabalho de Satanás isso. Mas quando o milênio, quando Jesus voltar, aquelas pessoas que foram salvas e subiram para com Cristo, e inclusive os mortos em Cristo também ressuscitaram e foram com ele, estão ali no céu, não terá mais ninguém para ele tentar. Então, por isso que a Bíblia, ela direciona isso como uma prisão para Satanás. Esses 1000 anos ele ficará solto aqui nessa terra, sem ter quem mais tentar, sem ter quem ele mais buscar para fazer as suas proezas, sem ter como ele enganar mais, sem ter como ele colocar mais coisas más nas mentes das pessoas, incentivar uma a outra a roubar o próximo. Não, porque não terá pessoas vivas mais aqui nessa terra. Porque estarão todos ali, aqueles que foram salvos, com Jesus durante 1000 anos, e Satanás estará preso. Então, quem permanecerá na terra durante esses 1000 anos? Nesse período na terra, ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar, né? Não vai ter ninguém para ele que ele possa tentar. Então será uma prisão simbólica. Ele vai ficar aqui agoniado, andando de um lado para outro, numa escuridão, tropeçando em crânios, em ossos de pessoas que ali ele enganou e que, infelizmente, quando Jesus voltou, não foram salvos. E passados esses 1000 anos, o que acontecerá? O que ocorrerá com Satanás e os ímpios? Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, 5 a 7. Quem poderia ler para nós, por gentileza? Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Olha que interessante. O restante dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Ou seja, ficaram ali sepultados. Esta é a primeira ressurreição. E a Bíblia fala, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre esses a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele esses 1000 anos. Aí o que acontece? Passados esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás, passados esses 1000 anos, ele vai ser solto e os ímpios ressuscitarão. Aí, nesse sentido, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Aqueles ímpios, passados esses 1000 anos, aqueles que não tiveram o privilégio ali na primeira ressurreição, eles ressuscitarão. E Satanás agora vai montar um exército com essas pessoas que ali não foram salvas. Ele reunirá todos aqueles ao seu bel prazer para guerrear novamente contra os santos, que nós vamos ver logo em seguida. Olha que interessante. Satanás, ele fica preso por 1000 anos, porque não tem a quem tentar. Não tem pessoas vivas. Passou esses 1000 anos, aqueles ímpios vão ressuscitar. E eles ressuscitando, Satanás vai reuni-los e montar um grande exército para guerrear contra Jesus Cristo e todos aqueles que estiverem salvos. Aí será o fim de Satanás, que nós vamos ver a seguir. Então, a resposta aqui na pergunta 5, passados os 1000 anos, o que ocorrerá com Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar.
Que outros eventos, como nós podemos saber quando esses 1000 anos vai acabar? Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Atavia como noiva adornada para seu esposo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Por que eu deixei para falar neste momento aqui o que aconteceu? Olha, esses 1000 anos serão mil anos em que nós vamos ter que passar, revisar ali todas as pessoas que viveram na face deste mundo, desde Adão até a volta de Cristo, até a transformação em que todos os salvos subiram para o céu. Dentro desses 1000 anos, o serviço ali seremos sacerdotes de Cristo e nós reinaremos com Ele, juntamente, até naquele sentido que nós lemos lá atrás, que se assentaremos juntamente com Ele no trono e começará o julgamento. Durante esses 1000 anos, todas as pessoas serão julgadas, serão passadas uma por uma, para ver ali o porquê e qual acontecimento, o que levou ela à perca, o que levou ela a não ser ali naquele dia transformado e subido. Depois que acontecer isso, Jesus vai falar assim: agora vamos estabelecer a nova Jerusalém. Vamos voltar. Então, essa terra aqui, que aparentemente estará desolada, sem forma e vazia, a nova Jerusalém, aquela cidade santa, que lá em Apocalipse 21, que Jesus está construindo para nós, ela descerá do céu com todos os salvos, para vivermos aqui eternamente. E quando isso acontecer, Satanás vai ser solto. Por quê? Porque nós estaremos aqui, eu digo nós que eu quero estar nesse meio juntamente com Cristo, para descer juntamente com Ele nessas mansões celestiais. Logo aqui, quando nós vimos, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Os restantes dos mortos não viveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando, porém, se completaram esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E outros eventos marcam o fim desses 1000 anos. A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão salvos com Jesus. E fora dessa cidade ali, ó. Por isso que quando nós entendemos que após os 1000 anos Satanás será solto, agora vai ter com quem ele guerrear, com quem ele tentar destruir. Fora da cidade estarão quem? Os perdidos, juntamente com Satanás. E vão fazer guerra contra quem? Contra os salvos. Vão rodear essa cidade santa para tentar destruir a cidade ali, juntamente com Cristo e aqueles que foram salvos, né? E vai começar uma outra guerra. O que Satanás fará com seu grande exército, à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Ele está vendo que a cidade santa está se aproximando e descendo. O que ele vai fazer? Ele vai montar uma estratégia de guerrilha. Ele vai tentar destruir aquelas pessoas que com Jesus está. Os santos que ali desceram juntamente com ele dessa cidade santa. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Quando acabamos de ler agora, o que ele vai fazer? Gog e Magog são extremidades de um ponto a outro da terra. Tá? Eram cidades naquela época que ela marcava como a extremidade do Brasil, Iapoque ao Achuí, vamos dizer assim, do norte ao sul. Gog e Magog serão
incontáveis o número de perdidos. Porque todos aqueles que morreram, aqueles que não subiram quando Jesus voltou, que não foram, que tiveram transformado, somente aqueles que subiram com Jesus foram os mortos em Cristo, e nós, os que fomos salvos, tivemos nossos corpos transformados e subiram com eles. O restante, todas aquelas multidões que nasceram desde Adão até agora, todas as pessoas vão ressuscitar para guerrilhar contra o povo de Deus. E aqui, em Apocalipse 20, versículo 8, Satanás, como ele está solto, agora, passados esses 1000 anos, ele vai reunir, ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas pessoas é incontável, é como a areia do mar. Serão muitas e muitas pessoas que serão perdidas, que estão perdidas, que não, no momento em que Jesus voltar, não tiveram ali o privilégio e tiveram a oportunidade em vida, mas não aceitaram. Essas pessoas morreram quando Jesus subiu com os salvos. E depois elas se ressuscitaram após os 1000 anos e foram pelejar junto com Satanás. Satanás reuniu essas pessoas, as nações, líderes religiosos, líderes políticos, para guerrear contra a cidade santa, contra os que estão na cidade santa, contra os santos. E o número dela é incontável como a areia do mar. Então, o que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Satanás reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Talvez você esteja passando na sua mente, parecendo cenas de filme, mas tudo isso vai acontecer. Tudo isso que nós estamos lendo aqui está registrado aqui nessas passagens de Apocalipse, né? Tudo isso vai acontecer. Então, ele vai reunir para tentar guerrear contra a cidade santa, contra as pessoas santas que ali estarão. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Aí será o juízo final, né? Veja agora, Satanás vai reunir todas essas pessoas, vai montar um exército, com líderes religiosos que não foram salvos, com líderes políticos, com presidentes, ex-presidentes. Vamos dizer ali que talvez, não sei, quem sou eu para julgar, Hitler esteja ali no meio também. Vai fazer uma grande estratégia. Eu queria que você lesse para mim Apocalipse 20, versículo 9. Quem poderia ler? Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha, veja aqui que marcharam. Então, quer dizer que ele teve tempo ali de organizar, colocar o exército, Satanás teve tempo de colocar o exército ali, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu. E Deus veio, mandou fogo do céu e os consumiu a todos. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, diante dessas duas passagens, Satanás reunindo seu exército, sitiando ali em volta da cidade santa, onde ali dentro está todos os santos e salvos, vai descer fogo do céu enviada por Cristo, consumir a todos. E o rei vai dizer para cada um deles que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, serão chamados de malditos e vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha o que vai acontecer.
É esse momento aqui que acontecerá a destruição total. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Descerá fogo do céu e enxofre, e os que rejeitaram a salvação. Então descerá fogo do céu e enxofre, e os que rejeitaram a salvação. Enxofre, a ciência traz que é um dos combustíveis mais, vamos dizer assim, que causa combustão. Muitas vezes a gente, não sei se você já jogou ali álcool, 40, 60 ou 70%, ele pega fogo e depois apaga. Você jogar um combustível, uma gasolina, ele vai pegar muito melhor. Um álcool puro ali, que é utilizado em veículos de carro. Já o enxofre, ele tem um poder, um potencial maior de combustão, para que consuma e destrua sem deixar nada. Então descerá fogo do céu, enxofre, e para consumir mesmo todos aqueles que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença, além dos anjos de Satanás, além de Satanás, aqueles que rejeitaram a Cristo e ficaram ao lado de Satanás, esses receberão a mesma sentença de Satanás. Eu, particularmente, eu não quero estar nesse meio. Eu faço tudo possível para que quando Jesus voltar, eu esteja junto com aqueles para subir no céu e reinar por esses 1000 anos, para não ter que passar por essa segunda morte que essas pessoas aí vão ter que fazer, porque elas serão ressuscitadas e depois vão morrer novamente, juntamente com Satanás. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus à sua vontade? Apocalipse 20, versículo 9, Mateus 25 e 41. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal, para devolver a perfeição original a seus filhos. É esta oportunidade que nós temos. O desejo de Deus é salvar, não é destruir. O ser humano ele não foi criado para ser destruído. Mas com a consequência do pecado, e com o pecado, quando nós estudamos lá atrás, vai ter que ocorrer isso para que todo esse mal, toda essa destruição que desde a criação nós vemos sofrendo até agora, ela tem que ser destruída, para que possamos devolver a perfeição original, para que Deus possa nos transformar. Porque quando, vocês já imaginaram, nós vivemos lá eternamente, passados 1000 anos nós vamos viver eternamente. A pessoa ficar lembrando, meu Deus, que tristeza. Estou com saudade da minha mãe, por que ela não está aqui? Aí nós vamos ter a oportunidade de saber o porquê que tal pessoa querida entre a gente não está lá. E quando nós dermos a sentença e ver o porquê ele não está lá, nós vamos ter a condição e o privilégio de saber que realmente não deveria estar conosco essa pessoa. E para isso, quando Deus estabelecer a Nova Jerusalém e descer fogo do céu, tudo isso, esse mal, essas pessoas que rejeitaram a Cristo, os anjos de Satanás, inclusive o diabo, será destruído. E ele terá que destruir o mal. Cristo terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Porque lá onde nós formos vivermos eternamente, não terá morte, nem pranto, nem dor, nem doenças, nem inveja. Seremos perfeitos. Tudo isso vai ser destruído nessa larva de fogo e enxofre que descerá do céu. Destruirá Satanás, os anjos e todo aquele que rejeitou a Cristo. Então, recapitulando. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu.
A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então é isso, queridos, que nós temos hoje a oportunidade e o privilégio de nós termos essa possibilidade de estarmos no meio dessas pessoas que, quando Jesus voltar, Deus queira que volte na nossa geração, que está muito próximo disso, de nós sermos transformados e viver com Ele eternamente. E isso vai depender de nós também, a salvação dos nossos filhos, né? Daqueles que estão mais próximos da gente, dos nossos amigos, porque muitos ainda não conhecem, muitas pessoas não conhecem a Cristo, por isso que Ele ainda não voltou, mas nós temos a oportunidade e o privilégio de estar com Ele. Você quer estar no céu durante os 1000 anos? Isso é um compromisso. Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Então, hoje é o momento de você decidir, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Jesus. Amém. Dúvidas? Eu gostaria de perguntar nesse momento. É um tema bem diferente, talvez, do costumeiro que nós estamos acostumados nas nossas igrejas, nos nossos bate-papos espirituais, religiosos. Existe uma linha de pensamento um pouco diferente do que o Gilson nos mostrou na Bíblia aí. E o importante, a gente sempre enfatiza aqui. Anote os textos, você tem o livrinho aí, veja de novo, lê alguns versículos antes, lê alguns versículos depois, a gente chama isso de contexto. No original a gente chama de perícope. Perícope é onde um texto está dentro de um texto maior. Qual é o contexto daquele texto, né? Então, por exemplo, diz a história, uma piadinha meio sem graça, mas uma piadinha de que uma pessoa queria ouvir a palavra de Deus e ela queria saber o que Deus queria para a vida dela, e ela fechou a Bíblia, fechou os olhos, abriu a Bíblia e colocou o dedo na Bíblia, e o dedo caiu lá no texto assim: e Judas foi e se enforcou. Aí ela falou assim: não, mas Deus quer que eu me enforque? Não, será que é isso? Ele só olhou o texto, né? E ele fechou a Bíblia novamente e falou: Senhor, é isso que o Senhor quer que na minha vida? O Senhor quer que eu me enforque? Não estou entendendo. E ele fechou o olho de novo e disse: Senhor, orienta meu dedo. Ele abriu, colocou a mão novamente, e na hora que ele colocou, o que tens a fazer, faz-o logo, né? E aí ele foi lá e fez o que tinha que fazer. É uma piada meio sem graça, mas mostra que o texto não está dizendo para a pessoa se enforcar e fazer logo isso, né? Então nós temos que ver o contexto. E o Gilson, ele mostrou vários textos aí para nós, e é importante nós vermos o contexto dele, sobre o milênio. Então, a importância do milênio. Vocês têm, eu quero, no livrinho de vocês, lá no final, nessa parte aqui, ó, tá vendo aqui? O milênio bíblico. Aqui nós temos um resumo do milênio. Então, lá no final, deixa eu ver. Você indo de trás para frente é a quarta folha, a capa, primeira, segunda, terceira, quarta folha. Todo mundo achou aí? Coloque aí se alguém não achou, para que a gente possa ver. Aí, ó, a Lenin já está colocando aí, né? Então, ali tem um resumo. O que vai acontecer antes do milênio e depois do milênio, né? E ali nós temos o milênio, né? Que fala ali, os justos vão estar no céu, os ímpios mortos não vão ressuscitar, Satanás vai estar preso, a terra em descanso. O que vai acontecer depois, como foi bem explicado aqui, é um resumo. Então, se você tiver dúvida, está ali em Apocalipse 20, verso 1 a 9, que é o contexto do milênio, mas tem os outros textos que você viu ali, você pode aprender, tá bom? 1000 anos de paz na terra. Não, a Bíblia não fala nisso. O milênio bíblico pregado, onde não tem essa palavra milênio. O milênio bíblico pregado profeticamente é o milênio onde nós vamos passar 1000 anos no céu. Não vamos viver no céu, vamos passar só uma temporada de 1000 anos. E ali 1000 anos no céu, nós vamos julgar ali, vamos
haver os atos de julgamento de Deus, e ali o pecado vai ser eliminado do mundo. Pastor, é interessante aí o Gilson falou, e o estudo também demonstrou que os salvos, no caso, terão o privilégio de julgar, né? Aí talvez alguns perguntam como que nós poderemos julgar, né, se nós não conhecemos a vida das pessoas. Mas a Bíblia fala que nós temos livros, né, onde são relatados tudo aquilo que nós fazemos, tanto aquilo de bom quanto de ruim, tudo é relatado, nada é passado assim desapercebido aos olhos de Deus. Então, Deus tem todo esse registro de todos os relatos da vida de cada um de nós, né, de todas as pessoas. Então, não tem como não ter, né, não saber aquilo que foi feito. Às vezes a gente faz alguma coisa errada, a gente pensa que ninguém está vendo, né? Mas Deus está vendo e está relatando. Os anjos estão escrevendo ali, anotando. Então, isso eu acho que é interessante frisar para que as pessoas... Até em encontro de casais, eu falo bem assim para os casais, ó. Se você quer saber tudo que o seu marido faz e tudo que a sua esposa faz, vai para o céu, porque ela vai estar registrado tudinho que você não descobriu, né? Aí um casal começa a olhar para a cara do outro assim, né? Mas é claro que lá nós vamos também ver os atos de perdão de Deus, aquilo que a gente pediu perdão. Mas tudo é registrado no livro de Atos, dos nossos atos. E é baseado nisso é que nós poderemos dizer se Deus nos julgou, se Deus salvou, se Deus não salvou, se a pessoa quis ou não quis ser salva, né? Alguém a Lenin colocou, né? No céu teremos provas concretas de que o porquê fulano não foi para o céu, né? Nenhuma pessoa vai se perder sem que Deus dê oportunidade. No céu nós vamos ver por que a pessoa não aceitou as oportunidades que Deus deu, ok? Pastor, Pode falar, Luiz. eu não sei se de alguma forma eu posso mencionar que talvez isso possa ajudar quem está nos assistindo nesse momento, os amigos aí, porque o verso 10 confunde alguns, e alguns acreditam de fato que durante o milênio, inclusive eles separam o milênio antes da volta de Cristo, outros separam o milênio muito tempo depois, ou durante, assim por diante, e alguns acreditam que depois que Jesus vem e arrebata a sua igreja, fica um povo aqui. E há outro aspecto interessante também, que alguns acreditam que os ímpios, Satanás e seus anjos estarão queimando eternamente, porque a expressão usada no texto, dependendo da tradução, fala pelos séculos dos séculos, e tem tradução que fala para sempre. Então, acho que seria bom, pastor, comentar um pouquinho sobre isso. Quem sabe é uma pergunta que alguém gostaria de fazer, esteja na mente aí, ou esteja um pouquinho acanhado de fazer, não sei, que vai ajudar. Vocês entenderam o que o Aloysio colocou ou não? A dúvida que ele colocou? Há muitas pessoas ficam em dúvida sobre esse período. Se nós lemos Apocalipse capítulo 20, verso 7 em diante, Apocalipse capítulo 20, verso 7 diz assim: Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Bem, eu posso chegar à primeira conclusão aqui do que a Bíblia está dizendo dentro desse contexto, de que Satanás ele só será solto, ele só poderá seduzir as nações depois de 1000 anos. Então, durante 1000 anos, Satanás não terá poder sobre as nações. Tá, ok? Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Se nós voltarmos um pouco mais, nós fomos o verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Se nós formos analisar o verso 4, está falando aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e levados com Cristo na grande volta do Senhor. E aí o verso 5 diz: o restante dos mortos, quer dizer, aqueles que morreram e não creram em Cristo, aqueles que morreram na volta do Senhor, né, por não crer em Cristo, esses não serão ressuscitados. Serão ressuscitados após a segunda vinda, após o milênio. Porque no verso 7 diz, então, no verso 8, que Satanás irá seduzir só após o milênio, porque todos estarão mortos. Né? O que diz o verso 6? Feliz e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário,
serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O reinado de Cristo, que alguns falam, Cristo vai ter 1000 anos de paz. O reinado vai existir, mas não na terra, será no céu, né? Esse é eu posso dizer, o básico inicialmente é isso daqui, entendeu? Então, Satanás, ele ficará preso na terra. Preso por cadeias é uma forma simbólica de dizer, porque ele não vai ter ninguém para tentar. Qual é o trabalho de Satanás hoje? Tentar as pessoas fazer com que elas se percam. E por que ele não vai fazer isso? Porque não haverá ninguém, todos estarão mortos. Os santos ressuscitados com Cristo nos céus e os ímpios mortos na terra, e só após o milênio que ressuscitarão, que é chamada a segunda ressurreição, né? Se nós formos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, aqui está falando quando Jesus voltar, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que nós chamamos de primeira, lá em Apocalipse, de primeira ressurreição. Verso 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, em outro linguajar, levados, né? Seremos arrebatados. Repare que não tem aqui nenhuma palavra secreto. Só fala que seremos levados, arrebatados. Juntamente com eles. Com quem? Com os mortos, que ressuscitaram em Cristo. Entre nuvens. Se você vai em Atos, quando Jesus está subindo ao céu, os discípulos estão olhando Jesus subir ao céu. 2 anjos aparecem e falam: varões galileus, por que estáis olhando ao céu? Porque este que dentre vós está subindo, da mesma maneira irá descer. Jesus subiu nas nuvens dos céus, todos os olhos daqueles discípulos que estavam ali estavam vendo, e quando ele voltará nas nuvens e todo o olho verá. Então nós vemos aqui que o arrebatamento será junto com os mortos que ressuscitaram em Cristo. E diz lá o final do verso 17, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então nós percebemos que existe 2 ressurreições. Uma antes do milênio e outra pós-milênio. Uma vez alguém falou assim, se Jesus voltar e nós não fizermos pai da primeira ressurreição, não preocupa não, nós vamos fazer pai da segunda. Aí tem que ter cuidado. Se você não faz pai da primeira, acabou. A segunda é quem não vai ressuscitar mais para a morte são os do primeiro. A segunda ressurreição irão ressuscitar para a morte. E aí um outro dia que a gente pode entrar em Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, que fala da morte eterna do fogo, da morte eterna no lago da morte eterna. Dúvidas tá mais? Certo, pastor. Oi, pode falar. Ele tá certo, quem não ressuscitar na primeira vai ser só na segunda mesmo. Tá certo, mas não o mesmo tipo de ressurreição, o mesmo galardão, o mesmo resultado, né? Se eu não ressuscitar primeiro, não quero nem ressuscitar na segunda, deixa eu quieto lá, acabou. Essa parte que o Aloysio falou aí, que alguns acreditam mesmo que a pessoa vai ficar queimando eternamente, ou algo do tipo, né? Se o senhor puder comentar alguma coisa sobre isso. Exatamente, pastor, porque tem tradução que fala para sempre, e essa tradução revista atualizada fala pelos séculos dos séculos, né? Só que quando você olha o texto anterior ali, fala que desceu porém fogo do céu e os consumiu, e depois fala que aqueles que não tiverem os nomes escritos no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo, onde é a segunda morte, eles morrem. Então, vocês dão mais trabalho do que os outros, tá? É brincadeira, né? Vocês ficam perguntando aí. Eu estou comentando, pastor, porque pode ser dúvida de alguém. Eu tô brincando. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ver a partir do versículo 11. Pode anotar aí ou pode me acompanhar. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco, falando do juízo de Deus, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escritos nos livros.
Repare, quem são os mortos aqui? Algum santo que creu em Cristo e que morreu está aqui? Não, não está. Por quê? Os que morreram em Cristo foram ressuscitados. Aqui tá, o juízo aqui está após o milênio. Aqui Deus está eliminando o mal. Então, os cristãos, os que creem em Cristo, já ressuscitaram, como a gente leu lá em Apocalipse capítulo 20, nos versículos, nós lemos versos 5 e verso 6, nós lemos lá que eles ressuscitaram e não mais morrerão. Então, nós não temos aqui pessoas santas. Aqui são os ímpios que ficaram para a segunda ressurreição. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todos os seres humanos serão julgados, os salvos e os ímpios, um por um. E aqui agora o julgamento um por um dos ímpios. Verso 14. Então a morte, reparem bem agora, e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Os mortos, diz a Bíblia que os perdidos serão jogados no lago de fogo. E ali, como a Luiz falou, no linguajar, ficarão eternamente queimando. Alguns acreditam nisso. Mas a Bíblia parece que dá a entender nisso. Mas quando a gente lê esse texto, diz: os mortos são jogados, pronto. Quem mais é jogado no lago de fogo? Vou repetir o verso 14. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aí vem a pergunta: o que é esse lago de fogo? Onde os mortos ficam ali, teoricamente, para sempre, mas que também a morte e o inferno são lançados. Olha o que diz logo em seguida. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O termo lago de fogo é o termo para a segunda morte, morte eterna. Como assim, pastor? A pessoa vai estar num lugar eternamente ali penalizando? Não. Quer dizer que não mais irá ressuscitar. Morte eterna. O que é viver eternamente? Que não mais vai morrer, vai viver eternamente. Quer dizer que a pessoa vai ficar vivendo? Vive, morre, morre. Não, ela vai viver ininterruptamente, sem pausa, sem hiatos. Ela vai viver eternamente. E agora nós temos a segunda morte, o lago de fogo, que é a morte eterna. Verso 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Então, a morte de alguém ficar lá penalizando, tal, não sei o que, não existe. Sabe por quê? Porque no próximo domingo nós vamos estudar sobre a verdade sobre a morte. O que acontece quando a pessoa morre? Ela vai para o céu? Ela fica perambulando? Qual é o estado do homem diante da morte? Isso vai nos ajudar a entender um pouco esse processo do fim da vida no juízo de Deus, quando Deus voltar, passar um milênio, e aí quando Deus vai julgar os ímpios um por um, e aí descerá fogo do céu, enxofre, será lançado dentro do lago de fogo, e junto com o lago de fogo, a morte. O que quer dizer? Se a morte vai morrer, olha que redundância, a morte vai ser lançada no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A morte vai morrer. O que quer dizer? Não haverá mais morte. Quando a morte, os ímpios são jogados. Depois dos ímpios serem jogados no lago de fogo, a segunda morte, a morte será jogada na morte. Não haverá mais morte. É muita morte numa frase só. Ok? Mas é isso daí. A morte sofrerá a sua morte. Não haverá mais morte. Ok? Vamos terminar com a oração. Gil, ora para nós. Ora sim, pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças a Ti por este estudo que nós tivemos, onde o Senhor nos concedeu sabedoria para poder entender ali os fins dos tempos, o que acontecerá conosco, e o privilégio, ó Pai, de nós termos essa oportunidade, de que quando o Senhor vier, nós podermos estarmos todos juntos e subir com o Senhor neste céu,
e ficar ali por 1000 anos e viver eternamente quando for estabelecido a Nova Jerusalém. E pedimos uma bênção especial sobre essa semana, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos aí. Até no próximo domingo, com o tema A Verdade sobre a Morte.